Muito bem, em continuidade à lição número 4, a parte de quinta-feira, falando sobre a esperança que dá ânimo. Os grandes heróis do passado sobreviveram, assim, espiritualmente a todas as perseguições. As pressões que eles sofreram eram muito grandes. E isso nós vemos que o grande conflito sempre produziu perseguição aos filhos de Deus. Ao mesmo tempo que produziu perseguição, produziu também grandes exemplos de coragem e de fé e de esperança, que mostraram que a crença que as pessoas possuíam no Senhor Jesus e na Palavra de Deus eram crenças assim muito fundamentadas. Eles fizeram tudo o que fizeram para defender a verdade, porque eles acreditavam naquele que prometeu, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso foi visto na história dos valdenses, por exemplo, na história dos huguenotes, na história de Wycliffe, de John Hus, de Jerônimo, de Tyndale e muitos outros. Por isso, essas pessoas foram luzes no meio das trevas da Idade Média. Pergunta de número 7. Dentro do grande conflito, qual foi a experiência que a igreja experimentou? No livro de Hebreus 2, verso 14 e 15, diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus aniquilou o diabo que dominava a morte, e com isso livrou todos os que com medo da morte ainda se mantinham na escravidão. Então a pergunta é, dentro do grande conflito, qual a experiência que a igreja experimentou? Resposta: a igreja experimentou a experiência da perseguição, a humilhação e até a morte dos seus fiéis filhos de Deus. Porém, mantiveram a esperança e a confiança nas promessas divinas fundamentadas no sofrimento de Jesus e na sua ressurreição. Os pioneiros da fé durante a reforma e antes dela, eles mostraram que nem mesmo a morte os intimidava, mas que a esperança era muito maior do que aquilo que eles podiam esperar nesta terra. Muito melhor do que os sonhos mais bem sonhados dos seres humanos nesta terra. Os pioneiros da fé, os pioneiros da reforma, eles tinham a certeza de que a verdade tinha que ser defendida mesmo com o custo da própria vida. Homens como John Hus, como Jerônimo, como Tyndale, como Wycliffe e Latimer, eles demonstraram uma coragem que vinha de Deus. Não era uma coragem humana, era uma coragem que olhava para além das portas da morte. Por isso, o seu maior exemplo foi Jesus Cristo. E os sentimentos que representava a fé daquelas pessoas era justamente a vontade de receber a recompensa prometida pelo Senhor Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pergunta número 8. Leia as promessas que estão nos textos de João 5:24, João 11, 25 e 26 e 1 João 5, de 1 a 13. O que esses versos nos falam sobre a esperança que os pioneiros da fé possuíam e que devemos possuir? Aqui está João 5, verso 24, Jesus dizendo: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E aqui todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê você nisto? 1 João 5, de 11 a 13, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Essas coisas, diz João, eu vos escrevi a vós para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, e para isso que vocês foram chamados. Então, a pergunta é, que promessas esses textos nos mostram e como essas promessas ajudaram os pioneiros da fé no passado e nos ajudarão no presente? Resposta: as promessas, ou a promessa maior, é que a morte foi vencida por Jesus. Assim, se cremos em Cristo, a morte não será mais temida, como os mártires não temeram a morte diante da mais cruel perseguição. John Hus, por exemplo, ele antecipou as várias crenças na justificação pela fé, quando ele se opôs à Igreja Católica com suas doutrinas. Ele mostrou que a Igreja Católica não tinha o poder de perdoar pecado e que não podia vender
indulgências, perdão de pecado. Ele criticou a opulência, a riqueza de Roma. E por isso foi perseguido, colocado numa prisão nojenta, úmida, durante 7 meses, que lhe custou basicamente uma pneumonia. Só não morreu pelo poder de Deus. Mesmo quando ele foi preso de novo, ele escreveu para um amigo dizendo: eu não tenho medo da morte. Amanhã será o meu decreto de morte, eu não tenho medo. E assim ele selou a vida com o Senhor Jesus Cristo. Não recuou. Deu a sua vida em favor do Evangelho e em favor da reforma. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 302, ela escreveu o seguinte: do calabouço, da tortura, da forca, os santos mártires que foram sacrificados, eles mostraram, através do século, uma voz de fé e esperança. Estando certos da ressurreição pessoal de Cristo, eles tinham certeza de sua própria ressurreição. Por isso, eles tinham essa esperança gloriosa. Uma jovem rica e ilustre foi denunciada como sendo seguidora de Cristo. Foi levada para o calabouço. Ela tinha um filhinho de colo de quase 6 meses. Foi lhe tirado dos braços. Ela foi jogada num calabouço durante 2 meses. Foi levada diante do prefeito. O seu pai, que era influente e rico, soube disso. Quando viu a filha passar, gritou: filha, renuncia esse teu Cristo e adora os deuses da pátria. Ela disse: meu pai, eu não posso. Ele se atirou aos pés daquela moça chamada Perpétua e implorou: olhe para os meus cabelos brancos. Filha, olhe para o seu filhinho, não poderá viver sem você. Sua mãe vai morrer de desgosto. Seus irmãos estão pedindo que você renuncie esse tal de Cristo. Ela disse: meu pai, eu amo Jesus. Não posso deixá-lo nem um minuto. Se eu tiver que morrer, morrerei, mas voltarei na manhã da ressurreição. Ela foi jogada numa arena onde tinha mais de 20.000 pessoas. Um touro selvagem foi solto e ela foi espetada pelo estômago com o chifre daquele boi, que a lançou a muitos metros. E a multidão aplaudia aquela crueldade. Antes de morrer, porém, ela cantou o hino falando da volta de Jesus e pedindo às pessoas que acreditassem em Jesus. E então entregou o seu espírito ao Senhor Jesus Cristo. Que exemplo de fé, que coragem teve essa moça. Morgan Campbell, por exemplo, foi preso na França e condenado à morte. Mas na manhã, no dia que antecipava a sua morte, ele levantou, fez exercício, recebeu sua filha, conversou com ela, animou sua filha, depois cantou um hino, deitou-se e dormiu aquela noite tranquilamente. O guarda que o assistia disse: eu não creio no que o senhor está fazendo. O senhor vai morrer amanhã. O senhor está cantando, o senhor está dormindo. Como é que o senhor consegue dormir sabendo que vai ser morto amanhã? Ele disse: meu amigo, eu vou dizer para você o que o apóstolo Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tenho medo. Sabe por quê? Porque a vida eterna me está sendo garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que você também tenha esse pensamento. Quando ele subiu naquele cadafalso, que é chamado cadafalso, que era uma espécie de uma plataforma com alguns degraus, ele subiu, a multidão aguardava, ele colocou a cabeça ali no local da guilhotina, e ali ele começou a cantar o hino, até que a lâmina desceu e sua cabeça rolou para um lado e o corpo ficou do outro lado. Mas aquele guarda que assistiu, Morgan Campbell, ele não resistiu e entregou o coração a Jesus. Ele disse: eu quero ter essa fé. E se tornou também um dos grandes defensores da verdade. É isso aí. A esperança que dá ânimo é aquela que nós vemos naqueles que deram a vida sem nenhum medo. Obrigado, Senhor Jesus, porque esses exemplos nos inspiram. Nós queremos ter essa fé. Então, coloca essa fé em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quinta-feira. Que Deus nos abençoe.